Queridos amigos, mais uma vez estamos juntos e o nosso tema hoje é um tema controverso: Carnaval. Carnaval tem algumas traduções, por assim dizer, ou significações. Para alguns tem a ver com carne vale, o valor da carne, valorizar-se a carne, valorizar-se a questão do sensualismo. O Carnaval, em algum tempo, foi apenas uma festa folclórica. Com o passar do tempo, o Carnaval tornou-se a grande festa imoral do Brasil. Imoral. Inclusive, estrangeiros vêm em quantia tremenda para o Brasil para gozarem o Carnaval aqui na maior podridão, desculpe a palavra, que se possa pensar. E isso vai, então, afeta todo o Brasil, todo o país. Desde cedo as crianças já estão sendo orientadas para o carnaval, para as danças e as fantasias as mais terríveis possíveis. Aliás, é um grande festival, uma grande passarela de nudismo, o carnaval, sabemos tudo isso. E lembrar também que essas festas, o carnaval, lembra algumas festas que ao longo da história aconteceram. E o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre idolatria e depravação das pessoas sem Deus. Na sua carta aos Romanos, ele diz assim, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. E ele segue. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu paro aqui. Coração insensato obscurecido. O Carnaval é um momento muito triste no Brasil, especificamente, quando as pessoas esquecem tudo que aprenderam de bom e de moral. No Carnaval, centenas de meninas perdem a sua virgindade. Outras tantas voltam para casa grávidas. Maridos abandonam suas esposas. Esposas abandonam seus maridos. Um festival de álcool e drogas é historicamente comprovado pelo noticiário. Além das mortes, assassinatos e tanta coisa que acontece. Se o carnaval fosse uma festa da família, não haveria problema. Só que famílias de bem não podem aprovar e apoiar o carnaval. E nós lamentamos. Porque uma festa onde a família se perde, a degradação moral acontece, não é festa para a família. Então, apenas um lamento deste simples pregador do Evangelho. Algumas igrejas fazem os seus retiros espirituais no carnaval, que coisa boa. Outras fazem retiro de carnaval também, o que não está certo. É retiro espiritual no carnaval. Ponto. Um tempo de reflexão, leitura da Bíblia, oração, um tempo de voltarmos a Deus e dizermos não com todas as letras maiúsculas para essa festa diabólica, festa de Satanás, festa que não leva a nada. Pensemos nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Queridos amigos, mais uma vez, o meu prazer estar com vocês. Mais uma vez. Sempre tenho crescido nesses nossos encontros. Como eu digo sempre, é privilégio meu poder abrir a Bíblia, receber uma palavra de Deus, primeiro para mim, e depois com alegria compartilhar com todos vocês.
Hoje estamos iniciando mais uma série de pregações e eu gostaria de ler Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Vamos pensar nesse tema, acertando o rumo. A bem da verdade, todos nós estamos procurando nos acertar na vida. Muitos resolvem seguir um caminho, diria o caminho da esquerda, o caminho errado. Pega o caminho do vício, da droga, da prostituição, do crime, do engano. Outros já se encontram numa situação um pouco mais privilegiada. Mesmo sem terem uma experiência pessoal de conversão, de salvação, eles já são pessoas de bem. Bom esposo, boa esposa, bom filho, um bom profissional, pessoas honestas. Mas é bom lembrar que esse acertar o rumo que estamos propondo nesta ocasião tem a ver com acertar o rumo da eternidade. Isso tem a ver, então, com a salvação da alma. A pessoa estar tranquila, sabendo que a hora em que morrer, estará, então, se dirigindo para o céu com Jesus. E enquanto vive, também está procurando seguir as orientações da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Interessante que aqui eu vejo, meu querido, uma coisa interessante. Como nós podemos nos enganar. Porque o texto diz o texto assim: há caminho que parece certo ao homem. A minha experiência de pastor, agora em dezembro, dia 13, eu completo 48 anos de pastor. Você pode imaginar quanta coisa eu vi, quanta coisa presenciei, quantos conselhos, quantas lágrimas chorei com tantas pessoas e muitas delas em situações tristes. Assim, pastor, eu pensava que estava fazendo a coisa certa. Me enganei, pastor. Aí vem a questão também de relacionamento conjugal. Ela era a mulher dos meus sonhos. Eu não sei onde errei, ela agora me abandona para uma pessoa assim, assim. E também o contrário, quando o marido, que era bonito, bacana, certinho, de repente deixa a mulher com 2, 3 filhos e vai para uma vida totalmente desregrada. E aqui então o tema é este: queremos acertar o rumo. Eu costumo dizer que hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. E amanhã melhor do que estou sendo hoje. E isso é apenas minha obrigação como cidadão, esposo, enfim, uma pessoa razoavelmente de bem. E aqui está o grande problema. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aqui então tem a ver com a questão eterna, a questão da salvação. Se dizia nos bons tempos do Império Romano: todos os caminhos conduzem ou levam a Roma. Por quê? Porque o Império Romano construiu uma série de estradas que, dos pontos mais extremos do Império, cada estrada ia para Roma. Então, daí a expressão: todos os caminhos conduzem a Roma. Em português, temos um ditado mais simples: todo caminho leva ao botequim, leva ao bar, não é? Então, mas a ideia é esta: alguém que quer se encontrar na vida, alguém que quer se acertar, alguém que quer viver bem. E viver bem, meu querido amigo, só de uma maneira: quando nós fazemos de Jesus o nosso Salvador, nosso Senhor. Os que me acompanham nessas palestras todas já perceberam que eu não fujo desse tema. Aliás, nem posso fugir, porque quando se fala em salvação, em vida tranquila no tempo e na eternidade, isso passa por Jesus. E aqui a velha receita que eu de propósito coloco sempre nessas mensagens: pastor, eu quero acertar o meu rumo, eu quero acertar a minha vida, eu quero deixar de fumar, quero deixar de beber, eu quero viver apenas para minha esposa, não quero mais amantes na rua e coisas semelhantes. Então, como acertar o rumo?
colocando a sua vida nas mãos de Deus, recebendo Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, fazendo projetos nobres para a sua vida e tentando viver de acordo com esses nobres projetos que Deus deseja que nós façamos, neles vivamos e nos acertemos com eles. Então fica aqui essa palavrinha: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E a pergunta final é esta: você está no caminho certo? Você está bem? Você está realmente tranquilo? Você dorme bem? A sua pressão é 12/8, sem diabetes, sem calmante? O que está te preocupando? Ah, pastor, as pressões da vida. Tudo bem, faz parte do nosso dia a dia. Mas o mais importante não é a vida física, é a vida espiritual. E a vida espiritual significa colocar Jesus no centro do meu coração, no centro da minha personalidade, viver em função de Jesus. Então que Deus o abençoe ricamente, e acertar a vida é quando nós damos o coração para Jesus, quando deixamos que Ele, realmente seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus o abençoe. Então acerte o seu rumo com Jesus, seu Salvador e seu Senhor. Que Deus o abençoe. Amém. Estamos juntos mais uma vez, queridos amigos, irmãos, companheiros. Que bom quando podemos estar conversando sobre temas que nos dignificam, que nos enobrecem. Hoje tem uma proposta para nós. Dinheiro, 2 pontos. Ótimo empregado, mas péssimo patrão. E leio o que disse Salomão em Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11, nestes termos: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. E que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Dinheiro certamente tem sido o grande causador de tragédias em todos os lugares. Por exemplo, herança. Costumo dizer que herança é dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. E de fato isso tem acontecido, e cada dia tem acontecido isso. Irmãos que se amavam tanto, quando vão para a partilha dos bens, para a herança que os pais lhes deixam, vocês sabem as tragédias que acontecem. E vai por aí afora. Eu costumo dizer, assim de uma maneira bem pessoal, bem íntima, que Deus criou ou inventou a riqueza e o diabo inventou o dinheiro. Até nas igrejas vemos brigas tremendas por causa de dinheiro. O pastor ganha de mais ou ganha de menos, o tesoureiro roubou, o pastor roubou, e vai por aí afora. Nas grandes empresas, a mesma situação. Um dos sócios, majoritários ou não, começa a aplicar golpes de tal maneira que os seus colegas da diretoria passam vergonha, e vai por aí afora. O que dizer do Brasil de hoje, que está vivendo uma situação de insolvência, porque pessoas inescrupulosas lançaram mão do dinheiro do Brasil, e esse dinheiro, então, que está fazendo falta hoje para todos os setores da atividade do nosso Brasil. O texto, então, é claro. Dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. O que é isso? O que isso quer dizer? O dinheiro que eu o tenho como senhor desse dinheiro. O dinheiro jamais deveria ser o meu senhor. Jamais deveria ser o meu dono.
E quanta gente se perde por causa disso. Também diz aqui o sábio que quando aumenta o dinheiro, aumenta a renda ou aumentam as rendas, vão aumentar os comedores. Ele também vai dizer que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar de dinheiro. É como uma gangrena, alguma coisa que vai corroendo a pessoa. Ela vive só em função de dinheiro, ter, ter, ter. E lembrar que a pessoa vale pelo que é, não pelo que tem. Mas a filosofia deste mundo capitalista, trabalha muito a nossa mente, a nossa estrutura, para que nós, então, acumulemos dinheiro, 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 dinheiro. Aqueles que têm roubado, roubam tanto que nem a sua 10ª geração vai gastar o dinheiro, mas cada vez mais, mais, mais e mais. Então, quando o tema de hoje, talvez mais para os jovens, meu jovem, você está estudando, está já se formando na faculdade, na universidade, você terá uma profissão. Essa profissão, sem dúvida, vai te dar um salário bom. Amém por isso. Não há problema nenhum. Agora, faça do seu dinheiro um canal de bênçãos. Primeiro para você. Usufrua do seu dinheiro. Um mês de férias, se você pode, vai para a Europa, ou então vai passar pelo Brasil no mês. Livros. Você tem talvez um irmão que está com dificuldades, compre uma casa para ele. Ajude a sua irmã a comprar um carro. Ajude a pagar a universidade de um outro, um primo, quem sabe. Não esqueça do seu pai e da sua mãe que te ajudaram para que você chegasse nesse ponto. Ampare com dignidade os seus pais. Inclusive, faça beneficência, faça caridade com o seu dinheiro. Há tantas instituições que precisam da sua ajuda. Eu, pessoalmente, ajudo várias instituições, mesmo sendo uma pessoa pobre. E interessante, ninguém é tão rico que não precise, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar os outros. Então, quando se fala em dinheiro, estamos falando em vida. Em administração da vida pessoal, da vida familiar, dos meus negócios, o meu lazer, e por onde eu passar, e se passar com dinheiro, que esse dinheiro que está nas minhas mãos possa fazer bem para as pessoas. A igreja também. Então, às vezes as igrejas às vezes trabalham numa vertente errada, querem ter um grande saldo na sua conta bancária, e o dinheiro da igreja deve ser usado para edificar aqueles que são membros da igreja e ajudar a salvar almas. É para isso que serve o dinheiro. Mas, pastor, eu não posso ter dinheiro. Você tenha dinheiro quando você puder e queira ter, não há problema. Só que há um detalhe: seja o senhor do seu dinheiro, não seja escravo do seu dinheiro. Daí então o nosso tema hoje: dinheiro, 2 pontos. Ótimo empregado, mas péssimo patrão. O patrão é você, não é o seu dinheiro. E se permita, querido amigo, que Jesus seja de fato o seu dono. Coloque seu dinheiro a serviço de Jesus, a serviço do reino de Deus, e você vai sentir a beleza do dinheiro. Estou lembrando alguns milionários americanos que se falava muito no passado. Milhões e milhões de dólares ganhavam. E ficavam com 10% da sua renda e os 90% usando em obras de caridade, obras beneméritas. Que coisa boa! Então, aqui está a palavra de hoje. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. E quando o dinheiro se multiplica, também se multiplicam os comedores. Peguemos o nosso dinheiro, que não é nosso, é de Deus, Deus nos empresta. E o dinheiro de Deus que passa por nossas mãos, que possa fazer bem para nós, nossa família, nossos queridos, a nossa igreja, a nossa sociedade, até para os nossos empregados. Então que Deus nos abençoe e que façamos o dinheiro
nosso empregado, que jamais ele seja o nosso patrão. Que para tanto Deus os abençoe. Amém.